Queridos e queridas ouvintes, paz e bem. Eu sou o Frei André Felipe, da Ordem dos Frades Menores. Estou aqui com o Frei Mateus Sanches, também da Ordem dos Frades Menores. Iremos conversar um pouco sobre a relação entre filosofia e o mundo digital. Farei algumas perguntas ao Frei Mateus e ele nos ajudará nessa importante e necessária reflexão. Então vamos iniciar a nossa reflexão com a seguinte pergunta. Frei Mateus, o que é para você a filosofia? Primeiro, dizer que, para mim, filosofia ela vai além daquilo que está sistematizado, né, daquilo que está organizado dentro dos manuais, né, desses manuais que a gente estuda na faculdade. Filosofia, para mim, ela faz parte da nossa vida como um todo. Ela diz respeito aos questionamentos mais profundos da nossa existência, né? É claro que quando a gente fala que a filosofia diz respeito aos questionamentos mais profundos da nossa existência, né, ela não se pretende a dar resposta a todas as coisas, né? Contudo, ela nos ajuda a colocar questões que colocam a nossa vida em movimento, né? A gente reflete sobre as coisas, questiona sobre os últimos porquês da realidade e colocamos a nossa vida e essa realidade que nos cerca em movimento. Isso eu acredito que seja filosofia, né? A arte de perguntar para colocar a vida em movimento. Qual a sua importância na construção do conhecimento? Então, como eu disse, a filosofia ela faz perguntas, né, que coloca a vida em movimento. Então, quando a gente fala da importância da filosofia para a construção do conhecimento, necessariamente a gente fala do movimento do conhecimento, né? Onde a partir das perguntas que a gente faz sobre a realidade, a gente passa a abrir novos horizontes, né? Nós abrimos novos horizontes de compreensão, novos horizontes de diálogo, né? Novos horizontes de entendimento das coisas, né? A filosofia é colocada como a mãe de todas as ciências, né? Lá na Grécia Antiga, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, né, que nós chamamos, eles começaram a questionar sobre as coisas da vida. Por que chove? Por que faz frio? Né, para ir além daquilo que estava descrito na mitologia. E assim vai se desenvolvendo todas as ciências, né? É a partir dessas perguntas fundamentais que se desenvolve o conhecimento. Por exemplo, se hoje nós temos conceitos elaborados, né, a respeito da vida do homem e do mundo, né, sobre como o mundo foi formado, sobre um medicamento que a gente toma, sobre o sistema de tratamento de água que chega, né, tratada à nossa casa, é porque alguém perguntou, né, como fazer isso, como manipular as coisas da natureza ao favor da existência humana, né? Então, esse é o papel da filosofia na construção do conhecimento, né? Favorecer que o conhecimento cresça, que nós tenhamos horizontes de percepção do mundo da vida e da vida do outro sempre maiores, né? E favorecer também que a ciência, enquanto possibilidade do homem, né, construir coisas para a sua existência, cresça e se desenvolva, né? E essa ciência, né, do homem e da mulher que vai além dessa ciência técnica, né? É a filosofia do mundo da vida, é a filosofia das plantas, das pessoas, né, das sociedades que nos cercam, né, das relações que a gente constitui uns com os outros. Por que a filosofia é tão importante na era digital? Olha, primeiro, para responder essa pergunta, a gente tem que estabelecer, né, que a era digital
ela abre um novo paradigma, né? Uma nova visão no que diz respeito à comunicação e à linguagem, né? Nós, como seres humanos, nos diferenciamos dos outros animais por estabelecer comunicação e estabelecer linguagem. Desde sempre, a partir dos homens das cavernas, lá na antiguidade, a gente passou, né, a construir linhas de comunicação e linhas de linguagem. E com a globalização, essa linha de comunicação e linguagem ela foi se expandindo até chegar no que hoje a gente tem na era digital, né? Com a comunicação instantânea, né? Onde eu posso mandar uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo e no exato momento em que eu mando ela poder me responder, eu poder ter notícias em tempo real, tudo esses avanços que a tecnologia, né, digital de comunicação nos trouxe. A gente sabe que ela nos trouxe, né? E com esse advento da era digital, a era digital traz para o ser humano, para o homem e para a mulher, né, uma nova abertura, né, para o mundo e para o diálogo, né? Contudo, a filosofia ela vai refletir, né, quando se trata do mundo digital, sobre nesse espaço, né, de comunicação, até que ponto nós somos livres, até que ponto nós somos influenciados, até que ponto, né, os algoritmos, que são o que formulam o mundo digital, refletem ou não a nossa sociedade. Eu estudo muito a área do diálogo, né? Então, até que ponto é possível estabelecer diálogo verdadeiro com as pessoas? Uma mensagem que eu mando no WhatsApp por escrito é verdadeiramente diálogo? Um áudio, uma ligação, né? Uma figurinha, uma resposta com emoji, né? É diálogo genuíno? Não é diálogo genuíno? Construir pontes, construir muros. O papel da filosofia na era digital é fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente tá com o celular na palma da mão, né? Tá com o computador estudando ou vendo alguma coisa, assistindo uma série, assistindo um filme, e não sabe, né, por trás, ou não toma consciência de que por trás de tudo isso tem todo um mundo, né? Um mundo de realidade e que constrói tudo isso que a gente consome, né? Seja na área da política, seja na área das ideologias, seja na área da economia, né? Seja toda a vida social que nos estrutura entra também para esse mundo digital, né? Então, a filosofia faz esse papel de abrir aí um campo para essa reflexão de coisas que nem sempre no cotidiano da vida a gente se dá conta. Por fim, como a filosofia pode ajudar a pessoa hiperconectada no mundo digital na libertação da sua subjetividade? Primeiro, dizer que como a tecnologia e a era digital tem se estabelecido, né, na sociedade hoje, já nos é quase que impossível não estar dentro dessa conexão, né, dessa conexão informatizada. Tanto que já dizem até que de colapso, né, social, colapso político, colapso mental, caso as redes de internet forem desligadas, né? Porque nós estamos profundamente ligados a essa realidade. Tanto é que os filósofos da corporeidade, os que falam do corpo, já dizem do celular como uma extensão da nossa mente, né? Do nosso cérebro, como uma extensão do nosso corpo. Então, nesse sentido, o papel da filosofia para a subjetividade de pessoas hiperconectadas, né, que além de estarem conectadas, estão hiperconectadas, é primeiro construir uma reflexão sobre o que se consome, né?
sobre aquilo que eu posto, aquilo que eu vejo, né? Aquilo que eu compartilho, aquilo que aparece nas minhas redes sociais, na minha timeline, na minha linha do tempo do Facebook, do Instagram, né? Ali no Twitter. Né? O que é isso que eu estou consumindo? De onde é que isso vem? Quais ideias que perpassam, né, esses movimentos digitais, né, que eu consumo? Né? O que eu falo, como eu me posiciono na internet, as coisas que eu compro, né? Como é que elas se colocam diante de mim? Então, a filosofia abre a subjetividade do sujeito, né? Enquanto permite a ele se perguntar sobre isso. Né? Não ser mero instrumento da máquina, né? Mas sim a máquina colocar o seu lugar como instrumento, né, para o humano e não o contrário. Nesse sentido, a filosofia vai refletir sobre os limites da era digital, né? Vai refletir sobre os limites éticos, né, sociais, os limites políticos, né? Porque vai se perguntar, como eu já disse, sobre se há liberdade, se não há, né? Como nós somos influenciados pelos algoritmos, porque hoje se tem muito um discurso, né? Eu preciso expor a minha opinião livremente, a internet é o lugar, o mundo digital é o lugar da minha exposição livremente, ou do meu contato livremente com aquele mundo que eu gosto, apesar da distância. Mas até que ponto vai esse livremente? Até que ponto esse livremente não está sendo influenciado por algoritmos, né, que fazem conta daquilo que a gente consome e montam um mundo programado para aquilo que a gente está acostumado, para aquilo que a gente gosta, né? A ponto de a gente estar conversando aqui sobre talvez um objeto, um fone de ouvido, né? Repetir fone de ouvido, fone de ouvido, fone de ouvido várias vezes, aparecer depois propagandas a respeito de fone de ouvido, vídeos de uma pessoa falando sobre um fone de ouvido que é bom, ou até notícias envolvendo fone de ouvido chegam para nós por causa dos algoritmos que nos escutam e contam, né, fazem uma soma matemática daquilo que a gente pesquisa e nos oferece um mundo ideal na palma da mão, né? Até que ponto isso é liberdade? Até que ponto isso é saudável para o sujeito? Né? É a filosofia que vai refletir sobre isso. E eu penso que quando se trata de pessoas hiperconectadas, que muitas vezes, na maioria das vezes, né, estão tão dentro da vida da era digital, né, que se desconectam do mundo, tem dois caminhos de tantos, né, dois caminhos que eu pontuo aqui como muito interessantes, que nos são apresentados pela filosofia, né, ou que nos são relembrados, né, porque são caminhos que já existem. O primeiro é de um filósofo que reflete sobre essa questão da ética da informação e da ética das mídias sociais, Byung-Chul Han, né, que ele vai nos chamar a atenção para a contemplação, né, para a contemplação da realidade como ela é, como ela se dá ao nosso entorno. A partir da contemplação de como a realidade se dá ao nosso entorno, da indagação, né, de como as coisas acontecem e da reflexão sobre como as coisas acontecem, deixar que as coisas da realidade me toquem de verdade, eu vou passar a perceber que algumas coisas que estão no mundo digital não conectam com o mundo real. Não conectam com o mundo real, me objetificam, né, e me tiram a capacidade de ler a minha vida de forma livre. Então, a partir da contemplação, eu tenho mais tempo para administrar a minha vida. A partir da contemplação, eu tenho mais tempo para me socializar verdadeiramente com as pessoas. A partir da contemplação, eu vou abrir o meu ouvido e a minha mente para um diálogo genuíno, né? A partir da contemplação, eu até mesmo vou conseguir encontrar caminhos para tantas doenças emocionais que nós estamos vivendo, né, na contemporaneidade.
Isso é algo muito interessante de se até se aprofundado depois, né? E outro caminho, um segundo o caminho para finalizar, eu remeto aqui a um filósofo brasileiro chamado Nego Bispo, que ele vai chamar muita atenção para o senso de comunidade, né? Que ele diz que nós somos o chão que a gente pisa, né? Nós somos muito além do que as redes sociais que a gente tem, do que os amigos que curtem as nossas postagens, do que os vídeos que a gente posta para fazer propaganda de alguma coisa, né? Nós somos o núcleo comunitário com o qual a gente se comunica na vida real, né? Com o qual a gente escuta o outro, vê o outro, né? No olho, no face a face, né? No corpo próximo. Não, isso ninguém rouba, né? Porque uma coisa que não tem no mundo digital, né? E que tem na vida real e que a gente precisa resgatar é a presença, né? É o face a face. Por mais que hoje eu possa ter videoconferência, né? Ou chamada de vídeo ou telefone, nada substitui aquilo de sentar na frente do outro e compartilhar da presença, né? De uma coisa que um outro autor, Levinas, vai dizer, de um espaço vazio que se dá entre nós e se constitui como relação genuína, geradora de vida. Nesse sentido, a comunidade ela favorece vida e favorece construção de subjetividade, enquanto nos mostra que nós somos genuinamente e verdadeiramente com aqueles que estão perto de nós, apesar das diferenças, né? E não só com aqueles humanos, mas com aquele criatura, né? A árvore, a natureza, o animal, a água, né? Todo o espaço que eu compartilho diz da minha subjetividade, né? Eu pesquiso para conclusão do curso de filosofia os indígenas Guarani Kaiowá, e eles dizem de Tecorra, né? Tecorra é a terra, espaço sagrado e momento ético da convivência, onde eu convivo com todo que me cerca, né? Além das pessoas humanas, mas uma árvore me ensina como a viver, a água me ensina como a viver, o chão que eu nasço me ensina como a viver. E se eu saio dele e fujo para outro chão, que não é o chão do meu nascimento, a minha possibilidade de existência, a minha possibilidade de vida está prejudicada. É por isso que os indígenas Guarani Kaiowá, eles dizem dos problemas de depressão, suicídio, síndrome do pânico, essas doenças e síndromes mentais que a gente anda enfrentando, né? Eles falam justamente isso, que é o afastamento do homem branco da sua comunidade. O homem branco foge de várias formas da sua comunidade para procurar escapatória para as suas dificuldades em um outro lugar que não é o chão que ele nasceu, né? Ele não come da comida que é da terra dele, ele não planta o chão que é dele, ele não tem o contato com o solo que é dele, né? Ele coloca a sua memória, coloca a sua força, coloca o seu intelecto todo dentro de um material que cabe na palma da mão e que tem suas fragilidades e não vive a vida real. Então, nesse sentido, resgatando essa presença, né? Essa partilha em comunidade, eu resgato a possibilidade de vida, a possibilidade de existência, eu resgato a possibilidade do ser se constituir enquanto sujeito no mundo que habita. Muito bem, Frei Mateus, nós te agradecemos, o nosso muito obrigado por tão rica contribuição, por suas tão sábias palavras, e vamos continuar assim, né, firmes na construção do conhecimento e na ajudar as pessoas a viver com mais liberdade e responsabilidade nesse mundo da era digital.
A você, querido e querida ouvinte, o nosso abraço de paz e de bem.